Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos para uma nova saga aqui neste canal. Eu sei que eu estou um pouco sumida, eu acho que faz um bom tempo que eu não apareço aqui, mas agora vocês me verão aqui toda semana, pois a partir de hoje iniciamos um estudo maravilhoso e edificante do Livro dos Médiuns. Galera, algumas explicações. O Livro dos Médiuns, ele é um livro mais complicadinho de ler, né? Ele não é aquela leitura mais fácil do mundo, mas eu tentarei trazer da maneira mais leve, da maneira mais tranquila, sutil e que a gente aprenda o conteúdo que está ali, tá? Pra vocês. E eu espero muito, muito, muito que vocês gostem. Eu já peço like, já peço comentário e também compartilhe, pois divulgar a doutrina espírita é um ato de caridade. Lembramos que temos o Livro dos Espíritos, né? Que surgiu em abril de 1857. E depois temos o Livro dos Médiuns, que nasceu em 1861. Nesse meio tempo, teve outras obras aí de Kardec, tá? Mas agora estaremos focando mesmo no Livro dos Médiuns, tá? Lembrando que o Livro dos Médiuns, ele é separado, né, por 3 pilares, que é a introdução, as noções preliminares, que é resumida por 4 capítulos, né? E aí depois a segunda parte, que é a polpa do Livro dos Médiuns, tá? Que contém vários e vários capítulos. Então estaremos começando, eu espero muito que vocês gostem. Uma outra coisa interessante é que vocês não vão me ver, tá? Vocês vão apenas escutar a minha voz, porque eu estarei ali com o livro, com o resumo. Eu fiz resumos para vocês, para poder ajudar tanto vocês quanto a mim no estudo, tá? Então eu espero muito que vocês gostem. Também me sigam no Instagram, tá? Que é @vicky_raiz. E é isso, galera. Eu espero muito que vocês gostem, tá? Bom, galera, hoje, tá? Estudaremos a introdução do Livro dos Médiuns, né? E começaremos já no primeiro capítulo das noções preliminares a espíritos, certo? Então, começando aí pela introdução, galera, o Kardec ele já começa falando que a maior fonte, né, das pessoas não acreditarem em espíritos é, de primeira, a ignorância, tá? E aí depois ele fala aqui que é um desejo bem natural nas pessoas que se ocupam, né, com o espiritismo, é de poder entrar em comunicação com os espíritos. Isso é muito verdade, né? Eu acho que todos nós, assim, que estudamos a doutrina espírita, temos essa curiosidade de entrar em comunicação dos espíritos, né? E aí, além disso, né, Kardec ele fala que se faria uma ideia falsa se pensassem que por esse perito nessa matéria fosse suficiente pousar os dedos sobre uma mesa e fazê-la girar. Ou seja, você será muito tolo se você, por exemplo, acredita que só lendo, né, essa obra, só estudando essa obra, já é mais do que o suficiente para falar com o espírito, escutar espíritos, né, igual ele fala aqui, para fazer uma mesa girar. Não, galera, é um estudo contínuo, a gente passa a vida inteira aperfeiçoando e estudando, né? E é uma responsabilidade muito grande, tá? E ele continua aqui, ó. Igualmente se enganaria aquele que acreditasse achar nesta obra uma receita universal, ou seja, o Livro dos Médiuns ele não é uma receita, né? Ele não é aquilo e papum. Se você ler, você vai conseguir fazer, falar, ouvir, né? Incorporar. Não, gente, não é, né? Ele fala que essas qualidades existem em graus muito diferentes, certo? Igual, e ele usa um exemplo que eu gosto muito, que é as regras da poesia, da pintura, da música, não fazem nem poetas, nem pintores, nem músicos daqueles que não possuem o gênio, né? Então não é porque você leu o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, que você já vai sair pleno, né? Ou plena, sabendo de tudo, e já falando, e já, nossa, fazendo tudo. Não, gente. É um estudo extremamente necessário, que vai sim te ajudar, é claro, mas não é uma receita universal e infalível, tá bom? Inclusive, ele deixa muito claro aqui, seu objetivo é indicar os meios de desenvolver a faculdade medianímica tanto quanto permitam as disposições, certo? Depois a gente continua aqui. A experiência mostrará sua utilidade depois de ter estudado
com cuidado, tá? Você compreenderá melhor os fatos dos quais serão testemunhas. A linguagem de certos espíritos parecerá menos estranha. Como instrução prática, esta obra não se dirige apenas aos médiuns, mas todos aqueles que querem ver e observar os fenômenos espíritas. Então, Vicky, eu não quero trabalhar com a mediunidade, não quero ser médium. Eu posso ler o livro dos médiuns, perdão? Sim, claro, deve. Precisa, gente, não tem essa não. É um estudo maravilhoso, é um estudo edificante que vai ajudar todos nós, tá bom? E aí depois ele continua aqui. Nós nos dirigimos às pessoas que veem no espiritismo uma finalidade séria. Ou seja, galera, isso aqui não é circo, não é show de atração, nada. Aqui é um estudo sério, uma finalidade séria, tá? Que compreendam toda a gravidade, não façam das comunicações com o mundo invisível apenas um jogo. Então, não é um jogo, é muito interessante isso, tá? Aí ele pega aqui e continua. Para dar ao espiritismo o caráter sério, que é sua essência, e afastar dele a ideia de uma ocupação frívola e divertida. Eles têm por inconveniente dar do mundo dos espíritos uma ideia muito falsa, se prestar à zombaria e críticas frequentemente bem fundadas. É por isso que os incrédulos saem dessas reuniões raramente convertidos e poucos dispostos a verem um lado sério no espiritismo. Ou seja, ele está falando das pessoas, né, que mal dispostas, que ele até fala que pessoas mal dispostas, dando essa ideia, né, de mostrar do mundo dos espíritos uma coisa de zombaria, de crítica, sabe? Do que faziam muito, né? Usavam as mesas girantes como show de espetáculo, como se fosse um show de mágica, sendo que não tem a mínima ciência, uma coisa dessa. Então ele fala aqui que os incrédulos, eles saem dessas reuniões mais ignorantes, né? Poucos dispostos aqui ao verem o lado sério do espiritismo. E aí, aqui mais para finalizar, a ignorância e a leviandade de certos médiuns têm causado os maiores prejuízos do que se pensa. E a gente pode trazer até para o mundo atual, né? Aqui a gente estava falando da época de Kardec, mas a gente pode trazer para o mundo atual que muitos médiuns, pelas más experiências, pelo que passaram aí adiante, tornaram-se, né, uma visão, né, trouxeram uma visão do espiritismo muito falsa, muito inconveniente, né? Muito de zombaria. E muitas pessoas se tornaram incrédulas e ignorantes em relação a isso. E olha só que legal. Ele fala aqui, hoje não é mais um espetáculo, é uma doutrina. É uma doutrina, tá, galera? Da qual não riem aqueles que zombavam das mesas girantes. Todos os dias temos a prova disso pelo número de adeptos que fez só a leitura do Livro dos Espíritos. Né? Então ele fala aqui, eu recomendo muito que vocês leiam o Livro dos Espíritos, tá? Que é um livro muito interessante, maravilhoso, tá? E aí a gente continua aqui na noções preliminares. Olha só que legal, primeira parte que eu falei para vocês que é resumida em 4 capítulos, né? E o primeiro capítulo é escrito aqui, existem espíritos? Cada livro do Livro dos Médiuns, galera, tem uma tradução diferente, tá? No meu livro impresso, o nome desse primeiro capítulo é A Espíritos, tá? Aqui nesse PDF que eu peguei aqui, que eu trouxe para vocês, o nome do capítulo é Existem Espíritos, né? Ele faz essa questão. Mas é só nomenclatura, tá? Não se preocupem com isso. Esse primeiro capítulo ele vai falar sobre o quê? Né? Vamos lá. Primeiro aqui, ó. A dúvida em relação à existência dos espíritos tem por sua causa principal a ignorância. Então, a gente já começa aqui de Kardec falando, a maior questão das pessoas não acreditarem nos espíritos é a ignorância. E é verdade, gente, analisem aí ao redor de vocês que vocês vão entender. Não se dando ao trabalho de retirar a casca amarga para descobrir a amêndoa, né? Ou seja, as pessoas não querendo se abrir, né? Elas não são abertas. Eu percebo que a maioria das pessoas, elas são fechadas, elas não querem saber, né? Por elas não acreditarem, elas já acham que não existe. E não é isso,
né? Olha só. Rejeitam tudo, como fazem na religião aqueles que, chocados com certos abusos, confundem tudo na mesma reprovação, tá bom? Partida na existência da sobrevivência e a individualidade da alma, da qual o espiritualismo é a demonstração teórica e dogmática, e o espiritismo é a demonstração experimental. Então, ó, galera, a gente vai por partes, tá? Começa, então, o primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, falando sobre a principal causa das pessoas não acreditarem nos espíritos, é a ignorância, porque eles não querem saber. Ele fala aqui, ó, não se dando ao trabalho de retirar, né, ou seja, de se abrir para o novo, se abrir para aprender, para conhecer, as pessoas deixam e rejeitam tudo, igual ele mesmo fala aqui, né? Rejeitam tudo. Após isso, a gente vai para uma outra questão muito importante, que Kardec, ele fala para que antes que a gente seja espíritas, que sejamos espiritualistas, certo? Por quê? Ele fala aqui, ó, no momento que se admite a existência da alma e a sua individualidade após a morte, é necessário admitir também, e aí pausa, vamos por parte. Por quê? Né? Temos que ser espiritualistas antes de sermos espíritas. Porque sendo espiritualistas, nós acreditamos que algo acontece após a nossa morte. Então, os espiritualistas não acreditam que morreu, acabou. Pelo contrário, né? Eles acreditam na existência da alma. Então, a gente pode falar, um católico é espiritualista, um evangélico é espiritualista. Por quê? Porque eles acreditam na existência da alma. Inclusive, é muito legal que ele fala aqui, ó. O espiritualismo é a demonstração teórica. O espiritismo é a demonstração experimental. E aí ele fala aqui, então no momento que o espiritualista, ou seja, o católico, o evangélico, admite a existência da alma e a sua individualidade após a morte, é necessário que ele admita também, que ela é de uma natureza diferente do corpo. Então vamos lá, galera, o que é isso? A alma é uma coisa, o corpo é outra, certo? Lembrem-se sempre disso. O meu corpo, aqui a Vitória, é uma coisa. A minha alma é outra coisa. Porque, ó, uma vez separada, não tem mais suas propriedades. Então, tá. 2, que ela goza da consciência de si própria, pois se lhe atribui a alegria e o sofrimento. Do contrário, seria um inerte e tanto valia ter como não ter a alma. Ou seja, se ela não tem consciência, né? Se ela não tivesse, se ela não gozasse da consciência de si própria, não teria por que ter uma alma, né? Então, agora a gente vai para o meu resuminho aqui maravilhoso, tá? Que eu fiz aqui para ajudar tanto vocês quanto a mim também, né? Então, a gente tem aqui o capítulo 1, a espíritos. Então, vamos lá, galera. Como eu falei, eu quero fazer um estudo sério, um estudo que a gente consiga gravar, fixar bem em nossa mente, né? Então, olha só que legal. Começando aqui. Começamos o capítulo 1, né? A espírito, com a maior dúvida de existir espíritos ou não, é de lavada a ignorância. Gravem isso, tá? Em seguida, Kardec já fala, antes de sermos espíritas, que sejamos espiritualistas, pois acreditando que existe algo depois da sua passagem aqui na Terra, né, tudo se compreenderá de melhor maneira. Então, olha só, né, quando a gente se compreende das questões da alma e acredita, né, na existência da alma e na sua sobrevivência após a morte, tudo se torna mais leve, mais fácil de entender, né? E aí a gente vai para essa questão aqui, ó. Admita a existência da alma e a sua individualidade após sua morte. E lembrando, o espírito se difere do corpo, galera. E agora a gente vai entrar numa questão aqui, que eu fiz um resumo muito legal. Que, por exemplo, quando eu morrer, gente, quando eu morrer, eu continuo sendo eu mesma. Claro que com mais liberdade do espírito. Porém, anotem isso, tá? Eu vou ver se eu consigo disponibilizar esse resumo na descrição, tá? Que daí vocês podem abaixar em PDF. A alma, galera, guarda consigo
todo o conjunto de impressões que formam o seu braço de caráter, tanto qualidades quanto defeitos, certo? Então, o que isso quer dizer, Vitória? Se eu sou uma pessoa comunicativa, que isso é verdade, eu sou, desde criança, eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, isso é uma de muitas expressões que ficaram guardadas na minha alma, que são do meu espírito. E quando eu venho, né, quando eu encarno, quando eu venho para o mundo material, eu trago esse conjunto de impressões que formam o meu braço de caráter. Por exemplo, uma pessoa que é uma pessoa muito maldosa, uma pessoa, vamos aqui, o Joãozinho ele é racista, tá? Escolhi aqui uma questão aleatória. O Joãozinho é racista e ele não gosta de pessoas, né, que não sejam da cor dele. E é claro que isso é uma impressão que forma o braço de caráter dele. E se ele é racista, né, aqui na vida corpórea, e ele morre sendo racista, ele vai guardar isso no seu braço de caráter, tá? Então, ele vai levar isso com ele e ele vai ter que voltar uma hora para poder resolver isso. Porque é claro que não é certo ser racista, né? Entendeu? Então, tanto qualidades quanto defeitos ficam guardados no conjunto de impressões que formam o nosso braço de caráter. Então, lembrem-se disso. E aí entra a questão da reforma íntima, que através da reforma íntima a gente melhora esses defeitos aqui. E voltamos para quando a gente voltar, né? Ou seja, quando eu morrer eu continuo sendo eu mesma, mas eu posso voltar melhorada. Então, eu poderia até ter acrescentado aqui, eu posso voltar, né, pro plano espiritual melhorada, porque se eu faço reforma íntima, eu melhoro minhas más inclinações, se começam a se transformar em qualidades, certo? Outra questão muito importante que a gente tem que lembrar antes da gente ir para a próxima etapa, galera. Eu não sou a Vicky. Como assim, Vicky? Ó, leiam aqui comigo. Eu estou sendo a Vicky no momento e por um curto período. Meu espírito, como o seu espírito, tá? Os nossos espíritos são imortais e se manifestam em inúmeras existências. E o que isso quer dizer? Gente, eu estou sendo a Vicky nessa existência, né? Aqui, ó, eu estou sendo a Vicky no momento agora, tá? Mas na minha existência passada, eu fui, sei lá, a Fábia. Na minha outra existência, eu fui a Maria. Na minha outra existência, eu fui a Jaque, entenderam? A minha alma, anotem isso, tá? A minha alma é a mesma. Em todas as existências de Vicky, de Maria, de Ana, de Jaque, de sei lá o quê, a minha alma foi a mesma, mas eu tive várias vestimentas corpóreas, né? Aqui, ó, o meu espírito imortal, tá? Que todos os nossos espíritos, eles são imortais, eles se manifestam em inúmeras existências. Então, é legal a gente lembrar disso, porque o quanto que a gente já não reencarnou e vai reencarnar para melhorarmos esta questão do braço de caráter. Porque é através da reencarnação que a gente melhora tanto nossas qualidades quanto trabalhamos os nossos defeitos. É necessário que haja isso, certo? Para a gente pagar nossos karmas, para a gente ajudar nossos companheiros, para a gente evoluir, para crescer. Então, olha só como é interessante. E aqui, para finalizar, ele fala que ó, somos uno. Somos uma individualidade, ou seja, eu sou a Vicky, você é o João, você é a Maria, vivendo num coletivo, que é a sociedade, né? Precisando de um dos outros para que possamos expiar e evoluir. Então, é necessário que a gente tenha uma sociedade, que a gente viva numa coletividade para que a gente possa evoluir, para ajudar as pessoas a evoluir, para que nós possamos evoluir e também pagar nossos karmas, né? Através de outras pessoas, através de nós mesmos. Então, eu acho que eu consegui resumir bem essa parte para vocês, né? Gente, se ficar alguma dúvida, podem colocar nos comentários, tá? Eu quero muito saber o que vocês acharam, o que vocês pensam sobre isso. É muito importante para mim isso, tá bom? Porque realmente eu quero fazer esse estudo, eu acho que é de extrema importância e eu espero muito, muito que vocês gostem, tá bom? Galera, nós ficamos por aqui, tá? Igual eu falei, como eu quero abordar bem os temas, né? Cada página... eu amo o Kardec por conta disso, porque ele traz um conhecimento absurdo, né? Em uma página, olha o tanto de conhecimento que a gente já trouxe, que a gente pode parar para refletir,
É importante que eu acho legal que vocês anotem, que vocês tomem nota, que vocês reflitam, né, sobre as suas atitudes aqui, a questão do conjunto de impressões que formam um braço de caráter, tá? Sobre a questão do espiritualismo, tá? E aí, na semana que vem, a gente volta e continua a partir daqui, tá bom? Mais uma vez, eu quero muito saber o que vocês acharam. Curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, tá? Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima.